A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022 e nesta revista estamos falando dos ataques que a igreja sofre nos dias de hoje. E o ataque específico que nós vamos falar aqui é o ataque contra a Bíblia, ou seja, a Bíblia está sendo relativizada mesmo dentro das igrejas. Isso tem sido observado por meio de alguns pregadores nos dias de hoje. Infelizmente isso tem acontecido e também por pessoas fora da igreja. A Bíblia tem sido atacada e também acadêmicos, professores de teologia. Existe no meio evangélico e fora do meio evangélico também, muito estudo, muito debate que tenta minimizar a Bíblia, que tenta colocar a Bíblia como um livro inferior, como um livro de literatura, ou a Bíblia como um livro que pode ser usado de acordo com a visão de cada um. A interpretação bíblica na pós-modernidade, ela é maleável, ela é líquida, ela se molda de acordo com o pensamento de cada um. Eles trazem a ideia hoje da morte do autor. A partir do momento que o autor ele escreve um texto e entrega esse texto, o leitor tem toda a autoridade sobre o texto. Essa é a visão pós-moderna. A visão pós-moderna vai dizer o seguinte: você que é leitor tem toda a autoridade para ler um texto e dar o significado que você quiser. Então eles aplicam isso na Bíblia. Por esse motivo, tem vários grupos que leem a Bíblia e falam: não, isso aqui está falando comigo, está me apoiando. E quando nós olhamos, vemos que aquilo ali é algo pecaminoso. O que a pessoa faz, o comportamento é algo pecaminoso. Mas ele, ao ler a Bíblia, na sua visão, na sua interpretação, acaba entendendo que a Bíblia está apoiando o seu pecado. Isso tem acontecido nos dias de hoje, mas essa é a leitura da pós-modernidade, é a leitura da exegese, não da exegese que nós fazemos. A exegese é quando a pessoa dá o significado para o texto. E muitos estão fazendo isso, estão relativizando a Bíblia e usando a Bíblia para apoiar o seu próprio pecado. E nós que entendemos que não é assim, tá? Nós entendemos que a interpretação bíblica é a busca do significado do autor. Então a gente tem que ler Isaías e procurar saber o que Isaías quis dizer com aquele texto. A gente tem que ler os evangelhos e procurar saber o que os evangelistas estavam transmitindo ao escrever aquele texto. As cartas de Paulo, de Pedro, enfim, nós temos que procurar o significado original do autor e, a partir daí, fazer aplicações para os dias de hoje. Então, existe essa diferença de interpretação. A interpretação clássica, que a gente chama a interpretação histórico-gramatical, que é usada no meio evangélico, principalmente, para interpretar o texto bíblico, e a interpretação pós-moderna, que é relativista, que vai dizer que o leitor tem total autoridade sobre o texto. Então a gente vai fazer esse contraste. Nesta lição a gente vai abordar sobre isso e eu convido você a acompanhar essa aula até o final. Tenho certeza absoluta que você vai aprender muita coisa aqui. Vou seguir a revista, do jeito que está o conteúdo da revista, com imagens de qualidade, com animações, e trazer também um ensino mais profundo, aprofundando dentro de cada tópico e subtópico para que você possa aprender esse conteúdo. E se você é professor de EBD, você vai aprender e ministrar na sua igreja uma aula de excelência. Você pode receber todo o conteúdo de subsídios através do nosso WhatsApp, manda uma mensagem, receber subsídio, ou subsídios, enfim, você manda para o nosso número 949-8409-2869, você vai receber este conteúdo no seu WhatsApp. Nós temos aula em vídeo, áudio, PDF e um treinamento para professores de EBD. Este conteúdo é totalmente gratuito, você recebe no seu WhatsApp ou acessa no nosso site ebdemfoco.com. Os slides em PowerPoint, sermões e cursos você vai acessar através do nosso plano de assinatura, que é bem acessível. Então, você pode mandar uma mensagem para se informar ou entrar diretamente no nosso site para pegar as informações, ebdemfoco.com. O slide é esse mesmo que eu uso aqui, você pode ministrar na sua igreja com este slide. Vamos para o texto áureo que diz assim: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo
3,16. É um texto muito conhecido, inclusive nós tivemos recentemente uma lição que falou sobre as Escrituras, falou sobre a Bíblia. Então, assim, a gente tem muito conteúdo no EBD em Foco sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, explicações desse texto, aulas, vídeos, PDFs, então eu vou disponibilizar esse conteúdo também para você baixar, vou deixar na descrição do vídeo alguns conteúdos relacionados a esse tema especificamente, e também no WhatsApp você pode receber. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. Então, assim, a gente não pode, em hipótese alguma, relativizar a Bíblia. O que seria relativizar, né? O que é relativo, né? O relativo é que para um tem um significado, para outro tem outro significado. Então, do meu ponto de vista é uma coisa, do seu ponto de vista é outra. A gente não pode fazer assim com a Bíblia. A gente sabe que tem passagens difíceis que vai ter interpretações diferentes. Mas a gente tem que entender que isso é uma falha nossa. Quando a gente não consegue interpretar corretamente um texto bíblico, significa que nós não temos essa capacidade. Pode ser uma limitação devido ao tempo, né, que passou-se da escrita do texto até hoje, uma limitação da língua, limitação de vários formatos, limitação cultural e também uma limitação pelo pecado. Tá? O nosso pecado, o pecado da humanidade, de certa forma também limita a nossa capacidade de interpretar 100% da Bíblia. Então a gente tem que depender do Espírito Santo, tá? Porque a Bíblia é um livro inspirado, ela não tem erro, tá? É inerrante, é infalível, então qualquer falha e qualquer erro vem da nossa parte. A leitura bíblica em classe encontra em 2 Timóteo 3, 14 a 17, o texto que a gente leu, versículo 16 aí, e a gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente vai fazendo referência a essa leitura. A introdução. Eu já fiz a minha introdução no começo, agora vamos para a introdução da revista. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Então isso aconteceu no decorrer da história, muitas vezes países, nações inteiras resolveram abolir a Bíblia, grandes ditadores, enfim, tentaram de todo jeito acabar com a Bíblia, mas não conseguiram, porque ela é a palavra de Deus e ela vai permanecer para sempre. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente, infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Então muitos vão seguir este caminho, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro antigo, uma linguagem difícil e que tem que ser atualizada para a época de hoje. Entenda o seguinte, atualizada que a gente está usando aqui é justamente mudança completa. Tá? Não estou falando aqui de aplicações atualizadas, não é isso. Eu entendo perfeitamente que na exposição de um texto bíblico a gente tem que fazer aplicações para o leitor moderno. Então a gente lê um texto de Davi que se passou há muitos anos atrás, num contexto diferente e tal. A gente pega as lições da vida de Davi e aplica no contexto de hoje. Isso não é atualizar a Bíblia, é fazer uma aplicação atual. Agora, quando alguns pregadores por aí dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, eles estão querendo dizer que tem que mudar, modificar a interpretação. Às vezes não é nem modificar o texto bíblico em si, não vou nem dizer isso, às vezes não é pegar o texto e mudar, apesar de alguns estarem fazendo isso, mudando o texto bíblico. Mas atualizada aqui é você pegar um pecado e falar assim, olha, esse pecado aqui é coisa do passado, agora está liberado, principalmente a questão da homossexualidade. Então, geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Então, olha só, tentando aplicar dentro de um contexto social específico. É importante, sim, fazer aplicação, mas ressignificar a Bíblia é complicado. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então, é assim que pensam as pessoas que seguem essa interpretação pós-moderna, de adaptar a Bíblia para a atualidade e tudo mais. Então, a Bíblia tem que ser atualizada, ela tem que ser modificada. Aqui na imagem do slide, se você estiver assistindo o vídeo, você vai ver aqui a imagem do René Kivitz. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele.
O René Kivitz ele se envolveu numa polêmica recente que ele pregou 13 mensagens, uma sobre cada carta de Paulo, e na última mensagem, nos últimos 10 minutos, ele falou algo muito estranho. Ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que mudar, ser modificada, e ele entra muito na questão dos homossexuais. Deu a entender na fala dele que na igreja dele ele aceita homossexuais sem mudança de vida, sem a pessoa abandonar o pecado. Então isso foi algo muito sério que ele falou. Eu não acompanho o René Kivitz, eu não sei muito do teor da mensagem dele, então eu não tenho assim autoridade para fazer um julgamento da teologia dele como um todo. Eu acho até complicado eu querer falar assim, o René Kivitz é um grande herege. Eu não posso falar isso porque eu não conheço as mensagens dele e tudo mais, eu não parei para assistir, tá? Mas tem no YouTube, você pode procurar as mensagens e tirar suas próprias conclusões. Mas eu assisti essa última mensagem dele, que foi sobre Filemon, a carta de Paulo a Filemon, e nesses últimos 10 minutos, o que ele falou realmente muito complicado de descer, tá? De engolir, né? Vamos colocar assim, muito complicado. Não concordo com o que ele falou e, assim, não sei o contexto geral da igreja dele e tudo mais, mas o que ele falou ali eu achei que realmente muito problemático. Tá? Então, né, essa questão da Bíblia ser atualizada é uma coisa que ele defende e muitos pastores, segundo ele, defendem também a mesma ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para o tópico 1. A Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida e ainda desconstrução. Olha só a complicação que é isso. Nós estamos vivendo numa época em que as coisas elas começaram a perder o sentido do que é absoluto. Nós cremos em uma verdade absoluta que pertence a Deus. Essa verdade absoluta vai governar toda a nossa vida. Então a gente tem que matar sempre errado, que mentir sempre errado, que aborto é errado, enfim, a gente vai ter isso como verdade absoluta. Mas nos dias de hoje, eles começam a falar assim, não, isso aqui não é bem assim, tal, para você é de um jeito, mas para mim é de outro. Então por isso que tem esse nome cultura líquida, o fim da certeza, ninguém tem mais certeza de nada. Aquilo que foi construído agora está sendo desconstruído. Então tem muita coisa acontecendo por aí, isso tem afetado o meio cristão evangélico. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. Então o pós-modernismo vem com essas novidades de acabar com aquilo que é o que sempre foi considerado certo. Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. A gente sempre teve isso, né, seguindo principalmente o que Jesus ensinou. Nessa visão pós-moderna, já muda completamente essas questões, então ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então o cristianismo tem sofrido ataques dessas pessoas que defendem o pós-modernismo. Olha, isso que vocês pregam é ultrapassado, o que vocês falam não tem mais valor, a Bíblia é um livro ultrapassado, ou então vamos atualizar a Bíblia. Então começa a contrapor, começa a atacar o cristianismo, colocando os cristãos como sendo pessoas de segunda categoria. O cristianismo acaba sendo minimizado porque é algo realmente ultrapassado. Isso é o que eles falam. Então eles tentam mudar os valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Como já disse o profeta Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha só o profeta Isaías falando da relativização há muitos anos atrás, há mais de 2.700 anos atrás. Olha só, aqueles que chamam mal de bem, que chamam a escuridade de luz, isso é o relativismo. Do jeito que acontece hoje, essa mudança de valores, tá? Mudança completa.
pegando aquilo que é mal e falando que é bom, aquilo que é doce falando que é amargo. 1.2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável, não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Então, observe que os valores absolutos que nós sempre compreendemos, entendemos e que foram colocados por Deus dentro do nosso coração, eles são tidos agora como relativo. Não existe mais absoluto, tudo é relativo. Então, cada um pensa do jeito que quiser. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Então, a própria igreja, hoje, está abrindo portas para esse pensamento. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso meio. Não há mais parâmetro para o meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Então, a partir do momento que a gente começa a relativizar as verdades, não existe mais verdade. Porque eu vou me comparar com o quê? O C.S. Lewis, que é um grande escritor das Crônicas de Nárnia, mas também escreveu vários livros apologéticos, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus e tal. Só que ele começou a falar assim, não dá para acreditar em Deus porque tem tanta maldade no mundo, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa ruim. Só que aí ele começou a refletir da seguinte maneira, com base em que eu estou dizendo que tem maldade no mundo? Qual é a base que eu estou usando para julgar a maldade no mundo? As coisas ruins que acontecem. Aí ele refletiu e falou assim, então existe um ser superior que definiu o que é bom, o que é correto, o que é certo. E a partir daí, a gente sabe o que é errado. Então ele chega a dizer que nós sabemos que só existe uma linha reta porque tem uma linha torta, para a gente comparar. Então o C.S. Lewis ele teve esse entendimento. Quando ele teve esse entendimento, ele se converteu, ele passou a acreditar em Deus, depois ele passou a crer em Jesus como Salvador, se tornou um grande cristão, escreveu vários livros cristãos. Então, C.S. Lewis entendeu que existe uma verdade absoluta. Então o relativismo, ele perde o valor, porque se não existe uma verdade absoluta, o próprio relativismo deixa de ser uma verdade. Então é um argumento que cai, ele se autodestrói. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então essa é a visão do relativista. Então a Bíblia é só mais um livro qualquer, equivalente ao Alcorão, aos escritos de Buda e tudo mais. Mas a Bíblia diz diferente, né? A própria Bíblia vai falar o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Hebreus 13:8 deixa bem claro que não muda, Jesus não muda. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, a revelação de Deus não muda, ela é perene, ela é absoluta, e nós temos como base para tudo a palavra de Deus. Tópico 2. A Bíblia e o politicamente correto. 2.1. A criação de uma narrativa. O Salmo 11:3 fala assim, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha só que salmo interessante. Se eu vou destruir os fundamentos, o justo não pode fazer mais nada, porque acabou o fundamento. Então essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. Então se a gente destrói os fundamentos, não faz o menor sentido nós continuarmos como cristãos. Então a Bíblia é a base do cristianismo, a Bíblia é a base da nossa fé. Nós cremos em Cristo como Salvador porque a Bíblia revela isso. Ela revela Cristo. Então, se eu destruo, se eu relativizo a Bíblia, eu vou crer em quê? Faz até eu lembrar daquela época, do momento que Jesus estava com o povo. Se eu não me engano, foi logo após Jesus fazer a multiplicação dos pães e tal. Aí o povo foi atrás de Jesus. Aí Jesus foi e desceu a ripa. Falou, vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães, encheram a barriga. Aí falou um monte de coisa para eles. Aí eles pegaram e foram embora. O povo foi embora, né? E realmente, o povo estava atrás de Jesus só por causa de comida. Aí Jesus olhou para os discípulos e falaram, e aí? E vocês? Para onde vocês vão? Vocês não vão seguir eles também não? Vão embora também não? Eu estou parafraseando, viu, irmãos? O versículo é um pouco diferente, mas né, eu estou tentando aqui contar a história num contexto da época. Então, Jesus olhou e falou assim, e vocês? Né, não vão também? Aí eles olharam para Jesus e falaram assim, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Entende? A palavra está ali. Então, se eu não tenho a palavra, eu vou para onde? Não tem como. A gente não pode abrir mão da Bíblia.
É lá que estão as palavras da vida eterna, é lá que nós conhecemos Cristo. Então é preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado, não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Então isso é algo pensado, tá? É algo pensado. Não é por acaso, não foi do nada, não caiu do céu. Então uma narrativa construída, estruturada para substituir os valores cristãos por outros. Então tira esse e coloca aquele. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Então, aqui nós vamos entrar em algo bem interessante que acontece nos dias de hoje, porque assim, quando um cristão fala, quando ele dá o ponto de vista dele, ele é tido como intolerante, como homofóbico, enfim, ultrapassado, é tido dessa forma. Somente as pessoas que defendem o pós-modernismo, a relativização das coisas, é que são os corretinhos, que são os certos. Então, dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Então, tem uma nova forma de definir o que é certo e o que é errado, e nós que entendemos os valores cristãos, baseados na palavra de Deus, somos tidos como pessoas de segunda categoria. E eles são o politicamente correto. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Então esse novo modelo ele vai implementar coisas contrárias às Escrituras. Então dentro dessa narrativa do politicamente correto não há espaço para a Bíblia. A Bíblia foi cancelada, ela perdeu o seu valor. Então não tem mais espaço para falar da palavra de Deus e apresentar as verdades cristãs. 2.2. A criminalização da opinião. Então vamos nos aprofundar nisso. Vamos lá. Eu avancei aqui rápido do tópico para a gente se aprofundar. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Então todo mundo que começa a pensar diferente da narrativa do mundo é tido como uma pessoa que está totalmente errada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Isso a gente observa nas redes sociais. Então quem pensa diferente é cancelado, é punido, tá? Porque não há espaço para cristãos conservadores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até mesmo nós, como cristãos, nós também temos que ter sabedoria ao falar algumas coisas. Temos que ter sabedoria ao conversar e apresentar os verdadeiros princípios cristãos. Porque o que eu observo por aí? Muitas vezes o cristão ele está defendendo algo. Ele fala, não, isso aqui a Bíblia defende, estou defendendo a verdade cristã. Mas, por outro lado, ele tem um discurso de ódio, por outro lado, ele defende a mentira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sou contra o aborto, mas, por outro lado, a pessoa está compartilhando fake news nas redes sociais. Eu sou contra, né, a ideologia de gênero, né, que a gente tratou na lição anterior. Mas, por outro lado, está lá falando mal das pessoas, fazendo fofoca, enfim, está tratando mal alguém. Então a gente tem que entender que os valores cristãos é um conjunto completo de valores que nós devemos seguir. Nós devemos ser, sim, contra o aborto, ser contra a ideologia de gênero, mas ao mesmo tempo nós temos que falar a verdade, publicar a verdade, compartilhar em redes sociais coisas verdadeiras e respeitar as pessoas. Isso eu acho que é o principal, porque senão a gente perde o principal que Jesus ensinou, que é o amor. Jesus critica os fariseus justamente nesse sentido, que eles davam dízimo e tal, ele orava e tinha um monte de coisa, mas não amava o próximo, então perdia o principal. Então a gente não pode também perder o foco do amor. Agora a gente tem que entender também que amar o pecador é uma coisa e amar o pecado é outra. Então a gente rejeita o pecado, mas a gente ama o pecador. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Mateus 10:22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente está vivendo uma época em que o cristianismo está sendo empurrado para a periferia, e aqui a periferia não é a periferia da cidade, é a periferia da ética e da moral. É colocado de canto. Olha, vocês não têm mais espaço quando se trata de valores da sociedade, de ética e moral. Então, no mundo todo,
vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Então isso tem acontecido muito e a gente tem que orar e pedir a Deus misericórdia para que nós possamos divulgar a palavra de Deus em vários meios, tá? Não somente confiar no meio específico. Assim, a rede social, a internet, de forma geral, ajuda bastante, mas a gente não pode depender somente disso. Tá? Quando a gente vê isso acontecendo, censura, já é perseguição contra os cristãos. Mas a gente tem que procurar outros meios de levar a palavra de Deus. Vamos para o tópico 3. A Bíblia e o outro evangelho. 3.1. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Então isso aqui é o pensamento pós-moderno do politicamente correto, que a Bíblia precisa ser atualizada. A linguagem da Bíblia, as traduções da Bíblia e as aplicações, enfim. Então muita coisa tem que mudar, tem que atualizar, porque agora a gente precisa adaptar a essa nova realidade. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Aquilo que eu falei lá no comecinho, se você assistiu o começo da aula, eu toquei nesse assunto. Essa metodologia nova no processo de interpretação do texto bíblico é uma metodologia que diz que o autor do texto bíblico não tem mais autoridade sobre o texto. Então eu não vou ler mais as cartas de Paulo procurando saber o que Paulo quis dizer, o significado original. Porque quando a gente estuda a exegese bíblica, é isso que a gente está procurando. A gente vai procurar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário. A gente vai olhar o texto original, o hebraico, o grego que foi escrito no original, procurar livros de crítica textual, enfim. A gente vai procurar tudo para tentar entender o significado do texto que Paulo tinha em mente quando escreveu, que Pedro tinha em mente, que Isaías tinha em mente, que o salmista tinha em mente. A gente vai procurar esse significado. Mas na metodologia pós-moderna, não. Cada leitor dá o seu significado, cada grupo social dá o seu significado para o texto. Então o texto ele não impõe o significado é imposto no texto. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Olha só, é o leitor que é importante, não o autor. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então, é o leitor atual que vai ler e falar assim, esse texto está querendo dizer isso. Então, se a gente for levar em consideração essa visão, essa maneira de interpretar a Bíblia, nós podemos dizer que cada pessoa tem a sua interpretação particular e nenhuma delas é superior à outra. É muito estranho isso, né? É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. O que Paulo fala lá em Gálatas 1:9, né? Gálatas 1:9 diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldição. Então, essa metodologia, ela cria não só um outro evangelho, mas vários evangelhos. Cada pessoa vai ter o seu evangelho diferente, a sua interpretação diferente. E Paulo chama isso de maldição. Qualquer evangelho diferente do que eu ensinei para vocês é maldição. 3.2. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui a sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Surge o evangelho social. O evangelho aplicado em grupos sociais diferentes. Então a gente tem a hermenêutica feminista, a hermenêutica da libertação, a hermenêutica homoafetiva, a hermenêutica negra, enfim. São grupos que têm a sua luta, que têm a sua história, que é válida, tem que existir mesmo, não estou criticando esses grupos, não estou dizendo que as feministas não deveriam existir, concordando ou discordando delas, elas têm o direito de expressar a opinião delas e ponto final. A comunidade LGBT tem o direito de expressar o seu ponto de vista, sim, não tem problema nenhum. Eles têm esse direito. Agora, eu não posso concordar com a leitura bíblica que eles fazem, adaptando a realidade deles.
eles têm o direito de fazer? Tem, mas eu discordo. É questão de olhar o que é verdadeiro, o que a Bíblia ensina. Então, dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da teologia inclusiva. O escritor da revista, ele sempre dá um jeitinho de colocar o marxismo, né, dentro das lições, e o que eu acho meio complicado, porque o marxismo é algo bem amplo, então eu fico até sem entender o que ele quis dizer aqui. Não dá para vincular, do meu ponto de vista, não dá para vincular o marxismo à comunidade LGBT, ao homossexualismo, tá? São coisas diferentes. O homossexualismo sempre existiu independente do marxismo. Apesar de hoje terem uma relação, mas isso é algo recente, mas são coisas independentes. Tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu prefiro nem tocar muito essa questão de marxismo, porque é algo que vai acabar fugindo da lição. Mas enfim, olhando para essa questão dos relacionamentos homoafetivos, teologia inclusiva e tudo mais, tem acontecido um movimento muito grande no meio evangélico de algumas igrejas consagrarem pastores gays. Algumas igrejas são voltadas exclusivamente para o público gay. Outras têm modificado a Bíblia, mudado a linguagem da Bíblia. A tradução tem sido diferente, então já tem a Bíblia inclusiva. Eu não concordo. Tudo bem, eles têm o direito de fazer, mas eu não concordo com isso. E, assim, nós não devemos deixar isso se espalhar, a chegar dentro das igrejas. Então, se tem alguma igreja aqui, alguém que está me ouvindo, que está abrindo as portas para isso, tome cuidado. Tome muito cuidado nesse sentido, porque uma coisa é nós abrirmos as portas para os homossexuais. Gente, vem para a nossa igreja, vem ouvir a palavra, participe conosco, entende? Não tem problema nenhum. Se a sua igreja trabalha com célula, os homossexuais participarem das células, é um momento de evangelismo, mas a gente não pode abrir mão de pregar contra o pecado. Uma coisa é a gente ser receptivo para todos. Eu falei isso no meu vídeo que eu falei de homossexualidade. A gente tem que ser receptivo, a gente tem que estar próximo dos homossexuais para que eles possam ouvir o evangelho. Mas a gente não pode abrir mão da verdade. Então, abrir mão da verdade, aí entra nessa questão da teologia inclusiva e começa a bagunçar o negócio. Aí começa a bagunçar, e aí aquilo que é pecado deixa de ser pecado, aí complica muito. Então é dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Então tem a questão do evangelho ecumênico também, porque o ecumenismo vai colocar aí as ideias, né, de que não existe uma religião superior a outra, está todo mundo no mesmo patamar, e enfim, está todo mundo debaixo do mesmo teto. Existem várias versões dessa questão do ecumenismo, tá? Eu estou falando de uma versão específica. Então, pode ser que alguém esteja me ouvindo aqui falando, olha, mas tem um ecumenismo que ele é compatível e tal, com o pensamento evangélico. Aí existem vários ecumenismos, tá, gente? Tem vários. Então, pode ser que tenha algum mais radical, outro menos radical, mas para mim é um pouco problemático e tem que ser estudado com cuidado, muito cuidado, isso aí. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública de muitos cristãos, que muitos cristãos estão sofrendo. O caso Bruna Carla, recentemente, foi cancelada, né, por muitos, foi criticada por mostrar o seu ponto de vista contra o homossexualismo. Então, assim, se a gente for falar do pecado, vamos falar desse pecado. Porque é homofóbico, isso e aquilo. No vídeo de destaque da lição anterior, até eu tive um problema com esse vídeo, eu postei ele separado, mas está lá. Eu até falei dessa questão de que é muito mimimi pelo lado dos homossexuais, quando a gente fala que é pecado, né, o que eles fazem é pecado e estão condenados. É muito mimimi. Por quê? Porque se eu fosse me preocupar com pessoas que dizem que eu vou para o inferno, eu não falava com ninguém. Eu estava no tribunal o tempo todo processando pessoas. Entende? Passando por julgamentos, procurando advogado, porque eu tenho amigos adventistas. E a igreja adventista diz que eu vou para o inferno, porque eu não guardo o sábado. Eu tenho amigos da Cristã do Brasil, que são exclusivistas. Se eu não pertencer à Cristã do Brasil, eu não vou ser salvo, eu vou para o inferno. Eu tenho amigos católicos, e de acordo com a doutrina católica, eu vou para o inferno. Então, eu tenho que procurar uma igreja que eu me sinta confortável. Entende? Eu acho que eu não preciso guardar o sábado para ir para o céu. Então, o que eu vou fazer na igreja adventista? Deixa o pensamento deles para lá. Então, eu vou procurar uma igreja que me aceita. Então,
Assim, um homossexual que está preocupado com o que os evangélicos falam, por que ele não vai procurar uma igreja que aceita ele? Então vai viver sua vida, vai normal, entende? Deixa falar. Se a gente for ficar preocupado com isso, meu Deus do céu, entende? Não faz sentido. E eu digo isso porque, assim, todas essas pessoas que pensam que eu vou para o inferno estão próximas de mim, são meus amigos, vêm na minha casa, eu vou na casa deles e tudo mais. Não tem problema nenhum. Entende? Agora, quando a gente fala que um homossexual está pecando, não, é porque é homofóbico, é isso e aquilo. Calma. Isso é um pensamento cristão e tudo mais. Não estou menosprezando essa pessoa ou considerando ela inferior, porque eu sou tão pecador quanto ela. Eu sou tão pecador quanto o homossexual. O pecado do homossexualismo não é um pecado pior do que os outros, superior aos outros. Não. É um pecado como qualquer um outro. Então eu também sou pecador. Pela minha natureza pecaminosa, sou egoísta, orgulhoso, pratico vários pecados na minha vida. Talvez eu seja pior do que um homossexual. A diferença é que eu fui alcançado por Cristo e estou procurando melhorar cada vez mais. E eu quero levar esse evangelho para todos. Então a gente tem que pregar o evangelho e ser firme nessa questão. Tópico 4. A Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. 4.1. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Olha só, a Bíblia é um texto antigo, a gente não nega isso. É muito antigo, linguagem diferente, cultura diferente. Mas a mensagem dela é atual, é para os dias de hoje. 2 Pedro 1,20 diz assim, 1,20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente entende que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Não é de particular interpretação, mas a interpretação é dada por Deus. Não foi produzida pela vontade de homem, mas pelo Espírito Santo. Então Deus se revelou através das páginas da Bíblia. 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós entendemos que ela é a palavra de Deus infalível. Então, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem muito conteúdo sobre essa questão da inspiração das Escrituras, sobre a explicação desses versículos. Então vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. Então não adianta a gente querer abrir mão disso, da verdade absoluta da palavra de Deus. A Bíblia não tem que ser ressignificada nem atualizada. Ela tem que ser aplicada no contexto atual, mas é diferente disso aqui. Esse ressignificar e atualizar, na visão de quem defende, é justamente considerar pecados como não sendo mais pecado. Esses pecados aqui são ultrapassados. Eles vão ser aceitos na igreja. Então a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Então eu não tenho que ajustar a Bíblia a uma mentalidade caída, a um grupo que está vivendo no pecado. É o contrário. Nós que temos que nos ajustar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que ser ajustada a nós. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então muitos estão se afastando da fé e ouvindo esses enganadores, pregadores, falsos pastores, que pregam um falso evangelho. 4.2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. A gente já leu anteriormente, nem vou ler novamente, mas está bem claro que a Bíblia foi inspirada por Deus e a palavra de Deus foi entregue a nós e nós temos que ler essa palavra de Deus procurando o seu significado original e aplicando na nossa vida, no nosso contexto. Então nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Então a gente tem que entender que a Bíblia é um livro superior. A Bíblia ela não tem que ser lida como literatura,
mas ela tem que ser lida como a palavra de Deus, um livro sagrado, um livro divino. Se um leitor da Bíblia ignorar o lado espiritual e ler a Bíblia somente como literatura, é a mesma coisa de pegar um livro de economia e ignorar toda a economia do livro e ler o livro como um livro de literatura qualquer. Não faz o menor sentido. Você lê um livro de economia porque você quer aprender economia, levando em consideração que aquele livro fala de economia. Você lê um livro de sociologia porque você quer aprender sociologia, de filosofia porque você quer aprender filosofia. E a Bíblia? Agora eu vou ignorar o propósito dela? Não faz sentido. Eu tenho que ler ela como um livro divino. Tem um canal no YouTube de uma mulher que fala de livros, que eu gosto muito desse canal, por sinal. É a da Tatiana Feltrin. Eu acho que é TLT o nome do canal dela. Tatiana Feltrin. Ela lê vários livros, como eu gosto de ler, eu acompanho muito o canal dela. E ela começou a fazer uma leitura da Bíblia. Ela não acredita em Deus, ela é ateia. E ela começou a fazer a leitura literária da Bíblia. É bem interessante, eu recomendo você assistir esses vídeos. Não para você aprender alguma coisa, porque ela não vai te ensinar nada, mas para você ver como que é uma leitura literária da Bíblia. É vazia, desprovida de significado. Eu não assisti todos os vídeos dela dessa leitura, porque ela está lendo livro por livro da Bíblia. Ela começou de Gênesis ali, tá? O último que eu assisti foi de Esté, mas eu acho que ela já passou já de Esté. Então, assim, ela vai fazendo a leitura, mas uma leitura sem vida, uma leitura sem significado, uma leitura que não edifica. Uma leitura que tira da Bíblia a sua essência. Então a Bíblia não é uma literatura qualquer. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Então uma coisa é ser iluminado, outra coisa é ser inspirado. E a inspiração, ela só existiu para os escritores bíblicos. Não foi psicografia, não é. Tipo, o espírito baixou e eles começaram a escrever, não é isso. Como acontece no espiritismo, não é isso. Mas eles escreveram dentro do contexto deles, com a cultura deles, com o linguajar deles, mas guiados pelo Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com os escritores bíblicos. Então isso foi inspiração. Tudo foi guiado pelo Espírito. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Então é um livro que revela quem é o próprio Deus. Quer encontrar Deus? Leia a Bíblia. Quer encontrar a resposta de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Tem muita gente que vai na igreja, vai na oração, vai no monte porque quer ouvir Deus falar. Irmão, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Deus está falando com você através da Bíblia. Então, não adianta você ficar procurando a palavra de Deus em outro lugar. Abra a Bíblia e leia, medite. O salmista fala, na tua palavra medito de dia e de noite. Conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Então, assim, concluindo aqui, a Bíblia não precisa passar por essa atualização, e quem pensa assim, e quem começou a adotar essa visão, criou a sua própria teologia, um outro evangelho, contrariando o que o próprio apóstolo Paulo falou. Então, dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia aqui precisa de ajustes, e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Então a Bíblia ela é atual, ela é relevante, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser ajustada aos nossos pecados, é o contrário. Nós que temos que abandonar os nossos pecados e crer em Jesus como Salvador e se ajustar à palavra de Deus. Então que nós possamos ter a Bíblia por completo, por inteiro, como a nossa regra de fé e aceitar ela por completo na nossa vida. Amém? Então eu chego aqui no final, a gente tem aqui as perguntas para quem vai aí usar o slide na sua igreja. E só um reforço aqui, que dentro do nosso treinamento para professores de EBD, que é totalmente gratuito, dentro do site ebdenfoco.com, está lá no menu, você recebe no WhatsApp também.
Neste treinamento a gente fala de interpretação bíblica, do método histórico gramatical, muito conteúdo de qualidade. Então você pode aprender já um pouco de interpretação bíblica gratuitamente no site ebedenfoco.com ou no nosso WhatsApp você vai receber o link do curso, certo? Então é um conteúdo de qualidade muito bom mesmo que você vai aprender muito. Então lembrando que nós temos o slide em PowerPoint também, você pode usar na sua igreja, então acesse ebedenfoco.com. Vou encerrar aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.